Eu acompanhei o Vitor até o último minuto. E ele me disse: Bernadette, o ideal nunca morre. Me promete que o Viva Fosco vai vingar. E eu digo isso para vocês. Eu posso partir daqui alguns minutos, mas o ideal vai viver. O ideal nunca morre. E nós somos privilegiados, porque nós temos aquilo que nos move, o ideal. Muito obrigada. O senhor Diego Rodrigues, empresário, ativista e representante da Rádio Fosco. Boa tarde pessoal. Eu não vou estender muito não, porque o Gilberto já está mais tranquilo. Queria agradecer a presença de vocês, o convite da doutora Marlô, doutor Gilberto, virou meu pai, né? Que abracei ele. Muitas pessoas me perguntam, Diego, como é que conheceu a Fosco Economia? Você sempre acreditou? Você sempre se importou com pessoas com câncer? Como você é hipócrita? Por quê? Quando chega uma pessoa para mim, pode ser até um médico que fala: não, eu sei que você está passando, porque o meu tio morreu com câncer. Ele não sabe o que eu passei, a tia dele sabe, os primos dele sabem. Então eu perdi primos com câncer, eu perdi tia, mas nunca estava ali em casa. E quem é paciente oncológico sabe muito bem disso. A pessoa fica de madrugada acordada e dorme de 9 às 11 da manhã, que está esgotada. Então eu também não acreditava, eu era manipulado pela mídia. Quando eu abracei essa causa, não existia esse nome, eu não sabia nem o que era. O meu cunhado ligou para um primo nos Estados Unidos e perguntou: tem algum medicamento aí para câncer de pâncreas e tal? E esse cara nos Estados Unidos, o primo dele, falou assim: rapaz, tem um professor da USP, ele está aposentado agora, e o pessoal aqui pega aí, e tem um monte de gente curada. Eu acho que a grande maioria das pessoas que detém desconhecimento, né? Porque a pessoa detém, né? Falava que isso aí é história, mas meu pai ainda tinha a possibilidade de quimioterapia, radioterapia, então vamos tentar tudo. Até que você ouve aquela frase que ninguém quer ouvir: ó, seu pai não aguenta mais, leva ele para casa. Tem que liberar o espaço no quarto, se quiser, para uma liminar que a gente segura ele aqui. E aí, né, você vai, vamos correr atrás, vamos tentar alguma coisa. Só que tinha aquela dúvida, né? Eu comecei a pesquisar, e aí você começa a achar artigos: isso aí já existiram já milhões de tipos de cura de câncer, nenhum vingou. E aí fui pesquisar, e uma coisa me despertou, que foi a principal. Uma corretora de imóveis levou para mim uma garrafa 2 litros com um líquido verde pastoso. Falou que era uma planta da Amazônia, não tem nem nome, era um nome científico. E falou: toma isso aqui, que é batata. Amanhã ele está andando. Dei um copinho para ele, não andava, né? Aí cheguei para o médico, para o oncologista dele, e perguntei: doutor, você conhece essa planta aqui, isso e tal? Tiago, você não tem o que tentar. Tá, vamos ver, né? Vai que funciona. E a fosforamina, o senhor conhece? Não sabia nem pronunciar, né? Falava fosforamina. Aí ele fala: você está doido? Isso pode matar teu pai. Eu falei: doutor, uma planta aqui que o senhor não sabe nem o que é. Não, mas aí é diferente. O que é diferente? Uma corretora de imóveis me deu, e o outro é um químico. E aí me despertou esse interesse de estudar mais essa substância. Quando eu abri o currículo do doutor Gilberto, eu tive que rolar a barra de rolagem umas 3 vezes, que estava na minha tela. Eu falei: pô, tem alguma coisa errada. E aí comecei, entrei nessa luta, abracei,
Fui atrás do Dr. Gilberto lá na USP, não consegui achar porque ele tinha viajado. O senhor e o Dr. Salvador deu sorte, que eu bati lá na sua casa. E aí, uma pessoa lendo a minha história, que a sensação que eu tenho, que eu tive, e foi essa postagem que eu recebi essa doação. A sensação que eu tive foi o seguinte: eu postei isso. Imagina o seu pai sofre um acidente de moto, está caído no chão, sangrando, agonizando. Para uma ambulância, e às vezes eu me emociono, tá aqui, normal. Para uma ambulância, a ambulância para e fala assim: olha, eu não posso resgatar ele agora aqui não, porque você precisa fazer o protocolo normal, que é ligar para o 190, chamar a polícia e tal, aí depois eu venho. Era essa sensação que eu tinha. Eu estava em frente à USP, o doutor Salvador ali dentro fazendo o que poderia me ajudar, e não pôde, eu não consegui acesso a isso. E uma pessoa me doou. Até aí eu ainda tinha a minha dúvida, mesmo pesquisando muito, tanto que eu vim abraçar a causa no meados de 2015, ali um pouquinho, mas eu já estou procurando, eu estava com essa substância desde março. E aí o que aconteceu? O meu pai, meu pai chegou em casa hipomepático, olhar sempre fixo num ponto e em outro mundo. Ele te olhava e conversava com você, parecia estar lúcido, mas eu lembro que quando eu cheguei com a fosfolamina, eu estava de terno lá, eu recebi como doação, e ele falou: não está com muito frio não, ficaria de camiseta. Então ele estava em outro mundo. E aí comecei, ele tomou a primeira cápsula, segunda cápsula, e ele não se mexia na cama de tanta dor, ele não conseguia se mexer na cama. Minha mãe tem problema de coluna, então para levantar ele, eu tinha que subir na cama, ele abraçava o meu pescoço e eu subia ele na cama. No segundo dia, quando eu vou entrar lá para dar a cápsula para ele, ele está sentado na cama. Aí eu já dei uma olhada e falei: ué, o que eu vi? Ele estava muito amarelo. E foi aí, algo que você, por exemplo, ouve a Bernadette, que enfrenta o câncer ainda. Quando você vê a pessoa melhorando, é diferente de quando você ouviu uma pessoa que se curou ou que melhorou com ela. Eu vi, não me contaram. 10 dias de fosfolamina, meu pai, ele não andava, a gente levava ele no banheiro, segurando a mão dele, e ele ia. O tumor do fígado dele reduziu de 14 centímetros para 9, se eu não me engano, não foi? 9 do fígado. O fígado estava inteiro tomado para 9. E aí surgiu aquela esperança. E aí eu vi para falar que eu me emociono, mas eu tive um contratempo, que eu recebi também a fosfolamina falsa, tinham 18 toxinas, e meu pai faleceu nos meus braços. Então é algo que antes, nos meus braços, ele pediu: filho, lute para ajudar outras pessoas, porque o pai não aguenta mais. E fechou o olho e foi embora. Essa luta que eu abracei, você vê cada covardia. Eu vou trazer um negócio para vocês aqui, que é bom também. O doutor Daniel Macedo, defensor público federal, eu fui dar uma pesquisada, tem uma lei 13.298 de 2013. E essa lei, doutor, ela é um Ctrl-C, Ctrl-V da lei da fosfolamina. E todas as características dela, talvez isso ajude a nossa luta. Todas as características dela são semelhantes. Primeiro, ela foi aprovada em menos de um mês no Congresso. Foi super rápido, interessante. Um parágrafo dela permite importação, distribuição, fabricação e comercialização. Só que é agrotóxico. Então, se o Ministério da Agricultura, se eu não me engano, ele achar que tem uma praga numa plantação, ele pode usar essa lei para poder importar um agrotóxico que é proibido no Brasil, não precisa estar liberado. Então tem vários agrotóxicos que são proibidos no Brasil. Se o Ministério da Saúde, da Agricultura, ele disser que a praga realmente necessita desse agrotóxico que não é liberado, eu não vi a Associação Médica Brasileira indo lá falar: o agrotóxico, ele vai te matar, está lá.
Queriam mudar o nome para fitossanitário, não deixaram, né? Justamente para poder, ele vai te matar. Aí uma substância pode vir a curar, a MB, ela né, apareceu lá. O que eu vejo, e o que eu ouvi até o José Pena, que é jornalista, falando, me parece que cada vez mais as faculdades de medicina estão formando mais doutores e menos médicos, porque o médico que segue o protocolo dificilmente salvará a vida. O médico que não segue o protocolo é o médico que mais salva vidas. O doutor Laí Ribeiro disse isso. Só que ele tem um problema. O bom médico que não segue o protocolo, ele pode salvar 1 milhão, que ele vai ser a pessoa certa. Mas o dia que morreu um, ele não está amparado e vão vir em cima dele. E o que mais mata nisso hoje são os protocolos. É fato. Isso aí já está. É algo. Como é que me proíbem de eu tentar usar uma substância, né? E aí, na hora de questionar, o que eu não posso? Não, porque quem vai se responsabilizar por você? Aí, né, verdade, faz sentido. Quem é que vai? O médico não pode ser responsabilizado por uma coisa que eu quero usar. Bacana. Quem se responsabilizou por meu pai fazer quimioterapia foi eu. Ficaram testando qual que ia dar certo com meu pai. Falei, ué, mas por que com a quimioterapia eu tenho que assinar um termo de responsabilidade? E por que com a fosfatramina eu não posso? E é uma luta desleal. É uma luta desleal. E aí o que eu comecei a fazer? Eu fui pesquisar. Falei assim, deixa eu entender, eu quero entender a história. Quero saber o que está acontecendo com essa... o que levou a chegar até aqui. E eu fui estudar a história. Eu vi que no século XIX tem 2 nomes importantíssimos, 2 águias do dinheiro, 2 águias. É o Rockefeller e Carnegie. Eu não sei se vocês já ouviram falar neles. Rei do petróleo e rei do aço. 2 águias do dinheiro. A medicina, existiam 2 tipos de médicos: os empíricos, homeopatas, e os alopáticos. Aí eu fiquei naquela, eu falei, alopático, que nome esquisito, rapaz. Google, né, professor? Né? Botei lá, alopático vem do grego, é uma palavra que significa sofrimento. Não existia as anestesias de hoje, e a população poderia escolher com quem se trataria, né? E aí, ninguém gosta de sentir dor, né? As cirurgias eram de cigarro aberto, ali, acordado, e aí começou uma guerra entre esses dois, e a medicina, nessa época, ela estava sendo abandonada. Eu falei, porque nós só conseguimos entender o presente se nós estudarmos o passado. Eu não vou conseguir entender ali sem saber o que aconteceu antes. Então esses 2 águias do dinheiro, eles financiaram todos os hospitais dos Estados Unidos, todos. Só que eles falaram o seguinte, eu preciso botar alguém da minha confiança no conselho. E ali começou tudo. Ali começaram a criar protocolos para não deixarem médicos trabalharem. Ali, no século XIX, início do século XX, que foram criados a maior parte dos protocolos do uso quimioterápico. Então, um quimioterápico, por que não testam um quimioterápico com placebo? O quimioterápico é sempre testado com outro quimioterápico, porque é capaz do placebo ser melhor do que o próprio quimioterápico. Então vamos ter que testar 2 que matam, né? Então é algo surreal. E gente, eu não vou estender muito aqui não, só queria fazer uma observação para vocês entenderem como o protocolo mata mais do que o próprio câncer, tá? Um agrotóxico, ele demora em média para ser, ele vai te matar, tá? A longo prazo ele vai te matar e você não pode escolher, eu quero usar ou não quero. Você comeu um alface hoje, aquele alface bem bonitinho, provavelmente tem agrotóxico. Você não tem o direito de escolha, você, né, vai ter que comer ele. Demora em média de 3 a 6 meses da registro até a liberação. De 3 a 6 meses ele está liberado. E o medicamento às vezes demora 10 anos.
Isso não existe. Quando você vai conversar com alguém, a pessoa ainda fala assim: não, mas isso aqui pode, esse medicamento pode fazer bem agora, mas pode te matar a longo prazo. Pô, bacana o argumento. E o agrotóxico? 6 meses para liberar? Então, pessoal, eu peço para vocês hoje o seguinte: o argumento, eles mudam até palavras, significado de palavras. Cada um de vocês, hoje é sábado, 3 horas da tarde, vocês estão ouvindo um cara rouco com língua presa, né? Todo mundo aí, ó, não tem jeito, né? A gente ouvir, né? E eu fui buscar o significado, porque quando você ouve alguém falando do Dr. Gilberto, a pessoa ou do Dr. Durvanei, ou do Dr. Salvador, Dr. Daniel Macedo, não, porque eu estou falando de ciência. Aí eu fui pesquisar a palavra ciência. O que significa ciência? Estudo aprofundado de algo. Então, se vocês estão aqui hoje, ouvindo pesquisadores renomados, vocês são cientistas de formação e não cientista químico como o Dr. Gilberto, bioquímico como o Dr. Durvanei Maria. Então, isso, se vocês não forem entender ali, pesquisar, vão nos enrolar. Isso é fato, é o que vai acontecer. E muito obrigado aí o tempinho despedido de vocês. Obrigado. Eu queria fazer só mais uma letra. Sabe que isso aqui foi bom? Eu queria que ele ficasse, o farmacêutico, aqui, porque ele estudou. Hoje ele falou aqui, hoje ele estudou. Foi outra pessoa, doutor. Ele lá na OAB do Rio de Janeiro, ele completamente diferente, que saía balela, isso eu não sei o que, isso eu não sei o que. O doutor Durvanei já tinha me avisado. Ele vai embora. Eu falei, pô, não, eu queria que ele ficasse aqui para parabenizá-lo, porque agora ele estudou um assunto antes de falar. Completamente, a senhora trabalhou. Vou fazer agora Gente, olha só, o Dr. Daniel Macedo vai doar um livro dele para o sorteio agora. Eu vou pedir ao Dr. Gilberto que escolha um número de 1 a 501. 298. O número de inscrição 298, tá aí? Meninas da recepção que estão com a lista, 298 está presente? Elas vão ver. Não, escolhe outro. 298 não está presente. Não. O número 298 não. 44 está presente? Traz a lista. Não, só para ela provar aqui quem foi. Não, você vai escolher. Escolhe outro. 155. Mais um. Não passou na recepção, faz um. Então vou fazer o seguinte, vocês assinem a lista e a gente sorteia depois, tá bom? Vamos fazer justiça.
Vocês assinam a lista e a gente vai sortear novamente. Só para vocês saberem um pouco do trabalho dele, né? Mestre em Imunologia pela Universidade de São Paulo, doutor em Imunologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em sanduíche pela Universidade de Paris. Atualmente é pesquisador científico. Bacharel licenciado em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, mestre em Físico-Química pela Universidade de São Paulo e doutor em Química Analítica pela Universidade de São Paulo. Convido o professor Dr. Gilberto Rivaldo Xeriza. Eu gostaria de agradecer o convite ao Clama e fiquei muito satisfeito pela hospitalidade que eu recebi nessa cidade. Gostaria de agradecer também as pessoas que me antecederam, porque todas elas procuraram contribuir à sua maneira por uma causa que nunca nós devemos se incorporar como nós. A coisa mais importante que tem é o paciente. Por que o paciente? Toda vez que nós fazemos pesquisa, nós temos que pensar uma coisa muito importante. Toda pesquisa que se faz, seja ela, repito sempre, um trinco de porte, ela deve procurar melhorar a qualidade da pessoa que vai usá-la. Então, pesquisa só tem sentido quando ela melhora a qualidade de vida daquela pessoa que vai desfrutar da pesquisa feita. Eu fiquei muito feliz porque eu achei utilidade para uma pesquisa que eu fiz. Mas acontece que sempre que você faz uma pesquisa, quando você coloca ela em domínio, ou você mostra para o mundo aquela pesquisa, ela deixa de ser sua. Todos vocês têm mania de falar da fosfoamina do Gilberto. O Gilberto teve ela 25 anos atrás. Depois de 25 anos, ela não é mais minha. Em 25 anos, ela já deixou de ser minha. Ela é mais sua do que minha. Porque eu só tive a honra ou a felicidade de ter colocado ela em pé.
Quem colocou ela em pé, você veio, pegou e deu uso. Então, essas coisas é importante. Se você observar, tem sempre um cinismo quando se fala de pesquisa e pesquisador. A definição do Diego é bastante correta e ela chega a ser quase perfeita. Ela só falta dizer: ciência não tem pátria, ciência não tem dono, ciência não tem posse. A ciência, ela existe antes de você, como pesquisador, existir. Como é que eu posso falar que a fosfamina é minha se a mitocôndria, se o retículo endoplasmático de todas as células que estão aqui, que são um montão, estão produzindo? Como é que eu posso falar que fosfamina é minha se a primeira mamada sua você levou 100 miligramas da mãe? Então, a fosfamina é da mãe, não é minha. Então, ela deixou de ser quando eu pus ela de pé. Eu não gosto muito quando vocês chamam de pílula do câncer. Até a mocinha me chamou, eu de meio matuto, ela disse que eu falo pílula. Eu não falo pílula. Eu nunca chamei a fosfamina de pílula. Eu sempre disse cápsula. E a fosfamina, ela tem um domínio da criação, ela não é um domínio meu, ela não foi criada por mim. E tem cientista alemão, cientista francês, cientista brasileiro, ela não foi criada por mim. O homem que criou isso daí não está por perto, ele está em cima. E quando ele criou, ele já criou com esse propósito. Entendeu? Ela vai ser uma substância que vai regular teu organismo em várias peças. Câncer, até agora, para nós, era um mito e era uma estupidez. É um certificado de morte. Não é? Quantas células diferenciadas você já eliminou? Você é um potencial muito grande. Às vezes você fica procurando a existência do Criador aqui, ali, ele mora aqui, ele veste essa roupa. O Deus está dentro de você, você é um Deus. Tuas células são assim. Não foi, a fosfamina não foi criada num tubo de ensaio. Tem uma das pesquisadoras que, por sinal, fez um curso com a gente, e ela dizia que a fosfamina que nós fazemos é bioidêntica, porque bio é a criação de um cara maiorzinho que a gente. Idêntica quer dizer, eu tentei imitar ele, e por felicidade ele deixou. Eu sempre, quando vou numa conferência dessa, alguém não termina. E eu acho chato você falar quando uma pessoa não está no lugar. No CREMESP, o médico falou e correu, foi embora. Agora aqui o farmacêutico veio e falou e foi embora. Fica desagradável. Mas eu vou tentar esclarecer algumas coisas para vocês. Primeiro, faz uma firula danada dizendo que o remédio tem que ter esse objetivo, porque a ética. Eu conheço três tipos de ética: o ético, o não ético e o aético. Eu acho que esse tipo de colocação é a ética. A ética significa não conhece ética. Por qual razão? Porque quando você fala que tem que regulamentar, eu vou falar uma brincadeirinha para vocês. No Brasil nunca existiu um medicamento brasileiro. Não tem nenhum. Nunca a Anvisa, o Conselho de Farmácia,
teve que comprovar um remédio brasileiro. Não, não é brasileiro. É a receita que vem de fora. O bolo é sempre da sogra, não é seu para o marido, é da sogra que passou para você. Então, você não pode, não tem moral para dizer eu vou regulamentar tal remédio para dizer que ele tem ou não capacidade para isso. A primeira coisa. A segunda coisa é a maneira com que se fala. Precisa, vocês viram, o Durvanei até brinca, eles usavam nos testes dos ratos quimioterapia. Primeiro, as vias são diferentes. Um você coloca na boquinha do rato e o outro você dá uma injeçãozinha na barriga. Olha, fazendo uma brincadeira, são esgotos diferentes. Entra por lugares diferentes. O animal não pode reagir. Testou 16 dias, deu 64% de diminuição do tumor. Isso é fenomenal. Por que é fenomenal? Um age via metabólica e o outro age por exterminação de células. Você toma a fosfamina, ela metaboliza no teu corpo, caminha até a célula e dá sinal para ela morrer. Eles cansaram de mostrar. Então, o senhor tem razão, é uma gripe. Câncer no futuro, quando isso tudo estiver aprovado, aprovar o quê? Quem tem condição de aprovar o quê? Nunca teve remédio. Não existe nenhum medicamento via metabólica que sofre transformação pelo seu próprio organismo. Não foi caracterizado a absorção disso. Desculpa, ele não conhece química, é farmacêutico que não fez química. Por quê? O pK, eu vou explicar, é uma palavrinha chamada pK. É a constante de equilíbrio da reação. Como que a reação sofre o equilíbrio dentro da coisa? Isso foi determinado, tem 10 teses. Mas não foi considerado método de liberação. Como farmacêutico tem 4. Vou explicar para vocês para não cair em bobagem. Não estou falando para coisa. É para você chutar a canela de quem fala besteira. Tem 4 pK. Um muito ácido, libera no estômago. Um pouquinho ácido, duodeno. Outro bem básico, jejum. O outro, lá no colo e no seco no ele. É verdade isso? É. E como é que sabe disso? Isso é química, é ciência. Não foi eu que fiz. Tem um negócio chamado constante de equilíbrio de uma reação. Você põe fosfamina em você, ela passa no teu estômago, perfeito. Vai para o teu, absorve um pouquinho. Ela passa no duodeno, mais um pouco. E vai embora. E você descarta o quê? O Durvanei falou que ela fica 20 dias. Quando que ela fica 20 dias lá com você? Ela é eliminada. Quanto? O excesso. Que excesso? Aquilo que o teu organismo não puxou para o sangue. A fosfamina entra no trato digestivo, vai para o trato sanguíneo, vem à porta do fígado, os 2 ácidos graxos e depois vai embora. Caminha para o tumor. Não aparece ninguém para dizer que isso está errado. Agora, a partir do instante que está errado e chegar e falar não é assim, é assim, é assim, é assim, a gente é obrigado a se curvar, porque tem alguém melhor que mostrou para a gente. Tem que ser branca, tem que ter, já trocou. Pronto, vacina e vai embora. Está aprovado.
Cadê os homens que provam que aquilo não funciona? E aonde está o perigo da vossa vida? Tem que dizer. Porque eu chego para você e falo, você é feio. Feio, mas tem alguém que gosta. Senão o feio nunca tinha namorado. A segunda coisa, falou em pureza. Essa podre, suja e fedida que o Salvador faz, cura câncer. Você imagina o dia que ela for cheirosa, bonitinha e conformada. Sabe o que acontece? Eu vou dizer para vocês um segredo, não conte para ninguém. Ninguém nesse planeta tem condição de avaliar a fosfamina. Todos eles disseram que tem que ser um aparelho que acende lâmpada e dá gráfico assim, sabe? Nada. A própria Albert, que é quem fabrica, não a fosfamina biológica, faz com uma pipetinha de pureza. Negócio do século XVIII, XIX. E eles querem ser mais realistas por ele. Então, as análises dão essa brincadeira. Tem 19% de fosfamina, tem 11% de monoetanolamina. Eles não sabem fazer. E por não saber fazer, não sabe controlar. Ele falou da pureza. É muito simples. Chega para ele e fala, toma, meu amigo, analisa. Como fizeram na Unicamp, apareceu bar, apareceu lagartixa, borboleta, sei lá, rabo de sapo, deve ser uma feitiçaria que foi feita. Mas não é possível. E o pior é que subestima a cabeça dos outros. Eu vou repetir mais uma vez. Você pergunta para o seu oncologista, quantos cânceres tem? Mais de 150. Você pergunta para ele, você conhece algum que não seja maior? Não tem. Então tem 2 células só no planeta, 2. Não tem outra. Você conhece alguma outra? Atrasado. Então, fica explicando, falasse, feitando o Zé de Zezinho. Isso me lembra muito uma piadinha que tinha, que o Zezinho tinha um pipido bonitinho. E ele falava isso todo dia. Um dia a professora falou, você vai ficar de castigo. No outro dia estava escrito, Zé, propaganda é a alma do negócio. Então, não tem jeito. Você vai falar o quê? Senta aí, ó, e fala que o câncer não é a maior. Pergunta para ele se o cluster definition da célula cancerosa não é fosfetanolamina. Então, a ciência está na cara. Eles querem enfeitar Zé de Zezinho. Então, ele falou também alguma coisa que precisa saber a solubilidade. A única coisa que ele não sabe, que ele deveria saber, por que ela é chamada de bioidêntica. É a única coisa. Ele fabrica uma ova que fabrica. E não fabrica porque ele não sabe que ela é biomodular, que ela é 2 em 1. Ela não é igual a outra que é 1. Ela é 2. Cauda com cabeça. E é por isso que a diferença faz. Agora, por que ela saiu assim? Porque a síntese é diferente. E tem essa síntese? Não. Então, falam que eu sou mágico, falam que eu sou isso. Não, é química. Chama agregada. E por que ela é assim? Porque quando ela chega no fígado seu, ela solta o cálcio e pega o ácido graxo. Qual ácido graxo o Salvador falou?
teu organismo que decide. Mais uma vez, você não tem o controle daquilo que é a criação. Quem define é o Criador que criou teu fígado. É quem fez o teu fígado. O teu fígado sabe qual é a abertura que a célula dá. Então, essas coisas de você ficar infectando, não adianta, discute a ciência. E falar que não tem dado científico é desculpa. É desculpa porque nosso tem 12. A literatura hoje fala de mais de 1000 trabalhos de fosfamina em câncer. E nós nunca assumimos que a gente que criou, a gente que inventou, a gente que é dono. Não existe isso. Quem patenteou essa formulação foi o Salvador, para garantir que ninguém patenteasse e impedisse nós de usarmos. O resto, a patente é sua, né? Ninguém está preocupado em patente, ninguém quer explorar. Todo mundo está preocupado com a patente nossa. Não precisa se preocupar. Nós não vamos vender e não vamos fazer nada. Nós queremos que faça fosfamina e distribua, põe aí na porta, quem quiser vai lá e pega. E não é motivo de admiração, nem nós não precisamos ficar emocionados porque isso acontece. Já foi feito isso no primeiro dia que ela acabou de fazer. Não é um negócio novo, que existe uma promoção, um coroamento, de nada. Nunca se falou que fosse vender e explorar financeiramente. Todas as vezes. Mas você pode estar com falácia, com bobagem. Bobo que fala muitas vezes a mesma coisa. Eu não sou bobo. Garanto para vocês, eu não sou nenhum gênio, nada disso. Mas eu ainda sei raciocinar. E como diz a Bernadette, tem uma coisa que chama lógica. A lógica minha é essa. Fosfamina não é minha. Não atribuam ela como pílula do câncer, porque ela vai mais longe, nós ainda não sabemos, é bobagem ficar falando, enquanto não se tem certeza das coisas. Então não é uma pílula do câncer. Segundo, que foi a gente que inventou, não foi nada que inventou. Quem inventou foi tua mãe que te deu a primeira mamada para você. E a terceira coisa é que faz igual, e como ele disse, da boa, não faz. Não faz porque a gente é super inteligente. Porque toda a exploração não está vindo para Iguala. Está indo lá para a Pirituba da Serra, aí vem falar que está em Iguala. Então, o dia que eles vierem para Iguala, o lado certo, vão fazer a fosfamina também. E ninguém está preocupado se ele faz ou não. Contanto que distribua o que é correto, aí é perfeito. Agora, entendam, ninguém de nós, pelo menos até onde eu sei, né, que o ser humano é meio complicado, de repente alguém quer ficar rico com ela, mas não vai ficar porque aí eu zoneio, eu ponho lá na porta como é que faz. Porque a ideia é realmente, você foi essa. Eu nunca quis patentear. A patente quem fez foi ele, com a ideia de proteger o produto. Eu tenho um caminhão de coisa aqui que eu fui anotando durante a fala das pessoas. Até o Durvanei, eu ia intervir no meio do trabalho dele. Por que para a hemorragia rapidamente quando você começa a tomar fosfamina ou a dor? É uma coisa que cientificamente ainda existe muita discussão entre nós mesmos, não dá para explicar. Mas
Eu conheço uma centena de pessoas que tinham hemorragia eu não sei enumerar os tipos de câncer, mas vários cânceres da hemorragia, que a pessoa fica anêmica, e tomando fosfamina em pouco tempo, ela diminui essa hemorragia. E a dor, tem a Bernadette na ponta da mesa que pode dizer, eu não sei o que ainda, eu tenho ideias, mas eu ainda não consigo. Outra coisa que foi dito, que não tem uniformidade, que precisa saber como pesa as cápsulas, é muito simples. Pesa quanto pesar, cheirosa quanto ela quer, fedida, tudo errada, cada uma tem uma concentração, mas está resolvendo. Então, quando um time está ganhando, não vai mexer, nem começa a enfiar. O outro lá teve a ideia que era a Mônica Malamina no meio da história. Dá até para contar uma piada sobre isso. Se tivesse a quantidade de Mônica Malamina que ela teria, ela seria básica. Mas não é essa. Então, alguma coisa está errada. Eu falo que eu sou bom, mas não sou. Então, não existe. E os erros que estão fazendo o Ministério da Saúde, todo mundo que está tentando analisar, são erros primários. Não acreditem nisso. Isso é a mesma coisa que dizer que uma prostituta é padre e que um padre é um prostituto. A maneira de desqualificar as pessoas não pode se abalar. Eles ficam mais nervosos, meus filhos, meus companheiros, quando chamam de curandeiro, pajé, um monte de adjetivo, garrafeiro, adjetivo. Eu não sou pajé, não sou garrafeiro, não sou coisa. Eu sou simplesmente um cientista que trabalhou numa universidade respeitada durante 37 anos e fez a sorte, ou como vocês quiserem, eu não julgo por isso. Teve a felicidade, o privilégio de fazer alguma coisa que por acaso resolve grande parte dos cânceres. Eu acho que já falei demais. Obrigado, senhores. Gente, vamos voltar para o sorteio e dessa vez vamos fazer o seguinte: o professor vai dizer um número, nós acabamos de numerar o que faltava, então ele vai falar até 540 e a doutora Marlene vai nos dizer o nome que está, para saber se a pessoa está presente ou não. – 122, doutora. Elis Guimarães Tavares.